E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. E hoje, no primeiro vídeo de 2023, eu vou trazer um comparativão entre diversos processadores disponíveis no mercado para ver quais são os melhores, tanto em jogos quanto em programas. Então, vem comigo! Nos últimos meses, eu testei vários processadores, tanto da Intel quanto da AMD. Em cada um desses testes, eu retestei vários outros processadores com características e preços similares. Então, ao todo, eu testei 15 processadores, 8 da AMD e 7 da Intel, de várias faixas de preços diferentes, todos eles com a mesma configuração de hardware e software. A configuração utilizada foi essa que você vê na tela. A placa-mãe teve de mudar para acompanhar os processadores e o cooler também, mas principalmente a placa de vídeo utilizada foi a mesma, a Radeon RX 6800, que tinha potência de sobra para rodar os jogos em Full HD, de forma a minimizar o gargalo de placa de vídeo. Antes da gente ir para o que interessa, eu quero falar alguns pontos importantes. Primeiro, obviamente, eu não testei todos os processadores existentes no mercado. Foram 15 modelos testados e existem dezenas de processadores por aí. Eu queria ter incluído também, por exemplo, algum kit Xeon do mercado chinês e o tal do i9 Interposer que muita gente tem falado. Outra coisa importante é que esses dados foram coletados ao longo de alguns meses. O ideal, claro, seria eu ter pego todos esses processadores e feito os testes no intervalo de tempo mais curto possível. Mas isso seria um trabalho monstruoso e até mesmo canais com uma infraestrutura grande teriam dificuldade em fazer essa tarefa. Então, nesse período, pode ter havido alguma atualização de algum jogo ou mesmo do próprio Windows que pode ter dado alguma diferença no desempenho. Esse é o motivo, por exemplo, de eu não ter incluído o Warzone. Quando eu já tinha rodado os testes em alguns processadores, veio a atualização para o Warzone 2. Então, como eu teria de retestar vários processadores nesse jogo, eu acabei deixando ele de fora. De qualquer forma, todos os testes foram feitos com o mesmo driver de vídeo e com a mesma versão dos principais programas. Outra ressalva é em relação aos jogos e programas usados. Claro, eu não tenho como testar todos os jogos, então eu escolhi os que eu considero mais relevantes entre os jogos que eu tenho aqui. Então pode ser que em algum outro jogo, um processador que tenha se saído pior dos meus testes tenha um desempenho melhor. Bom, então vamos aos testes, começando pelos programas. Mas primeiro, me diz uma coisa, você já se inscreveu no canal? Eu tenho notado que a maior parte do pessoal que assiste os vídeos e que muitas vezes aprende alguma coisa com eles, não é inscrito. Se inscrever não custa nada e ajuda muito a manter o canal. Então tira um segundinho aí só para clicar no inscrever-se, tá? Valeu! No teste Single Thread do CPU-Z, um teste rápido que mede o desempenho do processador com um único núcleo em uso, podemos ver que as maiores pontuações foram alcançadas pelos processadores Intel de 12ª e 13ª geração, principalmente o Core i9 13900K. Os Ryzen da série 7000 seguiram de perto e o restante ficou meio embolado. Já no teste do CPU-Z, com o uso de todas as threads, que também é um teste bem rápido, a gente teve um empate técnico entre o processador mais topo de linha da AMD e da Intel, com o Ryzen 9 7950X e o Core i9 13900K. A surpresa aqui foi o Core i5 13600K, que mesmo sendo um processador intermediário, superou modelos de Ryzen 9 e Core i9. No teste com o uso de apenas uma thread do Cinebench R23, que é um dos testes mais relevantes que tem por aí, quem se destaca é o Core i9 13900K, seguido de perto pelo Ryzen 9 7950X, pelo Core i9 12900K e novamente a surpresa, o Core i5 13600K, bem como o Ryzen 5 7600X. Já no teste multicore do Cinebench R23, a gente tem clara vantagem dos dois processadores topo de linha, um de cada fabricante, com uma ligeira liderança do Ryzen 9 7950X. Note que esse teste tem um período de aquecimento de mais de 10 minutos, portanto os processadores já são testados com o clock estabilizado de forma sustentável. No teste do Blender, renderizando uma imagem complexa do teste Gooseberry, que leva vários minutos, a gente tem uma liderança clara do Ryzen 9 7950X, com o Core i9 13900K logo atrás. Novamente, a surpresa é a gente ter o Core i5 13600K próximo aos modelos topo de linha das gerações anteriores. Nesse teste fica bem claro que o que mais importa é o número de núcleos e threads, com os modelos de 4 núcleos bem lá atrás. Eu testei no Handbrake, que é um conversor de vídeo
convertendo um vídeo Full HD para o formato DivX. Nesse teste, novamente o Ryzen 9 7950X se destaca, com o Core i9 13900K logo atrás. Os resultados aqui não são muito diferentes dos que já vimos no Cinebench e no Blender, quanto mais threads melhor. E finalmente, o V-Ray 5 testa o desempenho em renderização 3D, usando todas as threads disponíveis no processador. Aqui também temos uma franca vantagem do Ryzen 9 7950X, com o Core i9 13900K logo atrás. Novamente, o destaque é do Core i5 13600K, que mesmo sendo um processador intermediário, ficou empatado com o Ryzen 9 5900X. Agora vamos aos testes em jogos. Esses foram os títulos que eu usei, com a qualidade gráfica aplicada em cada um deles. Todos eles foram testados na resolução Full HD. Começando pelo Control. Nesse teste, aparentemente quase todos os processadores atingiram o limite de quadros por segundo do próprio jogo. Então dá para dizer que nesse jogo o processador praticamente não importa. Já o CSGO é conhecido por ser pesado para o processador, mas dependendo muito das latências e não do número de núcleos. Mesmo assim, todos os processadores da faixa dos topo de linha tiveram resultado similar. No Death Stranding, o desempenho foi similar na maioria dos modelos, com exceção do Ryzen 9 7950X, que por algum motivo foi mais rápido, e de alguns modelos mais básicos que tiveram desempenho um pouco mais baixo. O F1 2018, apesar de já ser um jogo mais antigo, depende bastante do desempenho do processador. Nele, o destaque foi dos dois modelos de Ryzen da linha 7000, bem como do Core i9 13900K, com uma boa diferença entre modelos intermediários e mais lentos. No bom e velho GTA V, como você provavelmente já sabe, a gente não pode dar bola para o 1% mínimo, porque o jogo tem um bug que muitas vezes causa umas travadas quando a taxa de quadros está muito alta. Nas taxas médias, a maioria dos processadores teve um desempenho bem similar, ou seja, o jogo vai rodar bem em qualquer um deles. O Rainbow Six Siege também mostra bastante a diferença entre os processadores. Aqui, o maior destaque foi para o Ryzen 9 7950X e o Ryzen 9 5900X, que são justamente os modelos com maior cache L3. Não deve ser coincidência. Além deles, o Ryzen 5 7600X e o Core i9 13900K também se destacam. No Red Dead Redemption 2 tivemos aquele cenário estranho, onde até existe uma diferença de desempenho entre os processadores, mas não muito relevante. Mesmo no 1% mínimo, os valores são similares, exceto pelo Ryzen 3 3300X. E finalmente, no Shadow of the Tomb Raider, vemos novamente os dois modelos Ryzen da série 7000 com vantagem, seguidos de perto pelo Core i9 13900K. Então, eu calculei a média das médias de desempenho dos 15 processadores nos 8 jogos. Aqui você pode ver que eu organizei esse gráfico baseado nesse desempenho médio. No topo desse gráfico a gente tem os dois processadores Ryzen da série 7000 testados, o Ryzen 9 7950X e o Ryzen 5 7600X, o que é uma surpresa por se tratar de um processador intermediário e não um topo de linha. Logo em seguida, o processador mais topo de linha da Intel, o Core i9 13900K. Um pouco abaixo, mais dois processadores da AMD, da geração anterior, o Ryzen 9 5900X e o Ryzen 7 5800X. Na ponta de baixo do gráfico vemos o Ryzen 3 3300X, o que não é uma surpresa, porque além dele ser um processador de apenas 4 núcleos, ele é de 2 gerações atrás. Considerando que ele nem é mais encontrado no mercado, é um modelo que já pode ser esquecido. Mas nesse segmento mais baixo, mais do que o desempenho puro e simples, o que mais importa é a relação custo-benefício. Para ver isso, eu dividi a média de desempenho pelo preço em dólar de cada processador. Isso resulta no desempenho por dólar em jogos, que vimos nesse gráfico. Vamos ver quais os destaques então. O primeiro destaque, quando a gente fala da relação custo-benefício em jogos, é o Ryzen 5 7600X. Simplesmente é incrível o quanto um processador intermediário em preço consegue ser um dos melhores no mercado no desempenho em jogos. Ainda dentro da AMD, outro destaque é o Ryzen 5 5500, que mesmo não tendo um dos melhores desempenhos, é bem mais barato do que a maioria dos modelos testados, sem uma perda lá muito significativa de desempenho. Do lado da Intel, primeiramente podemos falar do Core i9 13900K, que ficou bem próximo do topo de linha da AMD em termos de desempenho, mas que se considerarmos o custo total, incluindo placa-mãe e memória, o 13900K pode ter uma relação custo-benefício bem melhor entre os modelos lá do topo. Depois disso, o modelo da Intel que se destaca na relação custo-benefício é o Core i5 12400F. Meu palpite é que, quando a Intel lançar o 13400F,
ele vai ter uma relação custo-benefício ainda melhor. Então, depois dessa análise, eu vou tentar responder a pergunta: qual o melhor processador do mercado nesse momento em janeiro de 2023? Primeiramente, o processador mais rápido que eu testei, tanto em jogos quanto em programas profissionais, foi o Ryzen 9 7950X. Ao mesmo tempo, o modelo da Intel, o Core i9 13900K, é praticamente tão rápido quanto ele em todas as aplicações. E ele pode ser mais barato no custo geral se a gente considerar placa-mãe e memória. Ou seja, a briga tá feia nesse segmento topo de linha. Os dois fabricantes estão brigando modelo a modelo. Sorte para nós que temos essa concorrência no mercado. Em relação aos destaques do custo-benefício, nós temos um empate, pois cada um dos fabricantes tem um modelo que se destaca em alguma coisa. Se a gente pensar nas aplicações profissionais, o Core i5 13600K é uma escolha incrível, já que ele é um processador com preço de intermediário, porém com desempenho que rivaliza com alguns dos modelos topo de linha. Então, se você procura um processador com bom desempenho em jogos e excelente desempenho em aplicações profissionais, sem pagar uma fortuna por um processador topo de linha, o Core i5 13600K é uma ótima opção. Porém, nos jogos, a AMD que surpreendeu com o Ryzen 5 7600X. Ele praticamente ficou em empate técnico com o processador mais rápido de todos em jogos. E isso que ele é um processador intermediário em termos de preço. Claro, ele é um modelo apenas razoável para aplicações profissionais, mas se você quer um processador apenas para jogar, o Ryzen 5 7600X é uma ótima opção. Novamente, eu quero deixar claro que esse comparativo não tem a intenção de ser completo nem definitivo. Os resultados que eu trouxe mostram o desempenho dos processadores que eu testei apenas nos jogos e programas que eu utilizei. Então é possível que com uma configuração diferente, com jogos e programas diferentes, os resultados sejam outros. Isso é bem comum, o processador X ser mais rápido do que o Y numa determinada aplicação e mais lento em outra aplicação. Além disso, meu comparativo está longe de ser completo, porque faltam muitos processadores. Por exemplo, eu não testei os Core i7 nem os Ryzen 7 da geração mais recente, simplesmente porque eu não recebi esses processadores ainda. Outra coisa importante é atentar para a configuração que eu utilizei. Eu usei uma placa de vídeo de alto desempenho que rodaria bem até na resolução 4K, usando a resolução Full HD nos testes. Eu fiz isso para ressaltar a diferença de desempenho entre os processadores. Se você utilizar uma placa de vídeo mais básica em Full HD, a tendência é que ela se torne o gargalo e a diferença de desempenho entre os processadores diminua ou mesmo desapareça. A mesma coisa se você utilizar uma placa de vídeo de alto desempenho, porém rodar os testes em 4K no Ultra. De qualquer forma, eu acho que foi um comparativo bem completo, com 15 processadores em 8 jogos diferentes, além de programas que representam bem o uso em aplicações profissionais. E me diz aí, nos comentários, se o seu processador está nesse comparativo, ou se você pretende comprar algum deles em breve. Então é isso, pessoal, espero que esse comparativo tenha sido útil para você, e se você gostou, não esqueça de deixar seu joinha e se inscrever no canal. Valeu!